Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, agradecer a presença de todos que têm interesse por esse assunto e todos que estão participando e se esforçando, em especial neste período de isolamento social, em que a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, está fazendo tudo o que é possível, dentro da melhor forma possível, para levar aos seus acadêmicos, para seus alunos, o conhecimento e a discussão sobre assuntos que são de interesses, assuntos que são pertinentes à formação profissional, à formação intelectual dos nossos alunos. Agradeço o convite da coordenação para que realizássemos esta fala e congratulo a coordenação do curso de Direito por ter programado e feito este evento num dia de feriado, ou num feriado, que já estamos quase não querendo mais feriado de tantos dias isolados e em casa, sem muita circulação de pessoas. Mas tudo isso por um bem, por um objetivo maior, que é proteger a nós mesmos e as pessoas do nosso convívio, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Então, o assunto que eu gostaria de tratar com vocês diz respeito ao direito à saúde e ao conflito federativo em tempos de Covid-19. Ou seja, vamos falar aqui sobre a possibilidade que têm os municípios e os estados de estabelecerem normas mais restritivas para as pessoas, com o objetivo de proteger a saúde dessas pessoas. Bom, começamos falando que nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, porque o ser humano é um ser gregário. Ele depende pela sua fragilidade física, de viver em grupos para sobreviver, de estar em grupos para sobreviver. Então, essa afirmação clássica, o ser humano é um ser gregário, porque esta é a sua natureza. Este ser humano também é um ser ou um animal social. Ele não pode ser privado de viver em sociedade. É da sua natureza viver em sociedade. Um autor conhecido, Karl Marx, falou que o ser humano é um animal social, pois ele não pode ser privado de estar em sociedade. E temos também um brocardo latino que diz o seguinte: ubi homo, ibi societas. Onde há o homem, onde tem o homem, tem sociedade. E o homem vive em sociedade e ele tem mais uma característica. O homem é um ser também político. Ele fazendo parte deste grupo de pessoas, desse grupo social, ele mantém um conjunto de relações. Relações familiares, religiosas, de amizade, relações sociais, relações econômicas. Ou seja, esse ser humano mantém um conjunto de relações nessa sociedade. Mas ele interage com essa sociedade, participando dessa sociedade, participando das normas e das regras que definem e estabelecem limites a essa sociedade, estabelecem direitos a essa sociedade. Ele participa interagindo e redefinindo essa sociedade. Ou seja, ele depende muito dela, mas ele participa dela e interagindo com ela e alterando essa sociedade também. Então nós fazemos parte dessa sociedade e também a alteramos. Bom, sendo um animal social e político por excelência, nós acabamos criando uma sociedade organizada, chamada Estado. Este Estado, então, sociedade politicamente organizada, um determinado local, com uma direção, com um governo soberano, tem por finalidade primordial garantir a vida dessas pessoas. É garantir a nossa vida, garantir a nossa convivência em sociedade. Eu diria que dentre esses direitos, o principal é garantir o direito à vida, porque nós necessitamos de segurança. Imaginemos uma sociedade primitiva, as pessoas sendo acuadas e ameaçadas na sua vida.
Não tendo vida, os demais direitos não seriam, as demais aspirações não seriam tão importantes, porque você já não aspiraria a nada por não ter a própria vida. Bom, aí nós criamos o Estado. Esse Estado organizado politicamente, então essa sociedade organizada politicamente, chamada Estado, com uma direção, com um governo soberano, cuja finalidade deste governo é prover essa sociedade, é garantir a existência dessa sociedade. E aí nós criamos então este Estado. Este Estado, trazendo para a realidade brasileira, nós temos o Estado brasileiro chamado República Federativa do Brasil. Esse Estado brasileiro, caracterizado como uma república, ou seja, as pessoas que ocupam a direção desse Estado são designadas para ocupar temporariamente este poder, também devem dirigir esta sociedade não em nome próprio, para si próprio, mas pode dirigir a partir do seu nome, mas com o objetivo de proteger a sociedade. E na Constituição Federal, que é o conjunto de normas que organizou este nosso Estado, está estabelecido lá no artigo 5º, estão estabelecidos lá os direitos fundamentais. E dentre esses direitos fundamentais, de forma ampla, está estabelecido que são direitos fundamentais a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Muito bem, esses são direitos fundamentais. Esse Estado brasileiro foi criado majoritariamente para proteger a vida, a liberdade, a igualdade, segurança e propriedade das pessoas. Esses direitos se desdobram em outros, têm como decorrência outros. E no nosso caso aqui, objeto do nosso assunto, nós temos o direito à vida e à liberdade como os dois principais que eu quero tratar com vocês neste momento. Bom, primeiro, nós temos o direito à vida, para o qual é necessário que se garanta a saúde e a integridade física. Ou seja, o direito à saúde e o direito à integridade física são decorrências do direito à vida. Então, o direito à saúde também ele é um dos fundamentos do direito à vida. E a Constituição deu um especial realce para esse direito à saúde. Esse direito à saúde também considerado de forma individual como um direito fundamental, está lá no artigo 6º. O artigo 6º também, onde estão estabelecidos os direitos fundamentais, está o direito à saúde. É um direito fundamental que tem como suporte o direito à vida, ou que vai suportar o direito à vida. Então, o artigo 6º está estabelecido que o direito à saúde também é um direito fundamental de segunda geração, um direito que o Estado deve prover. O direito à vida, historicamente, vai ser um direito em que o Estado tem que preservar a vida da pessoa. O direito à saúde é proteger a saúde da pessoa para que, como consequência disso, se garanta o direito à vida, com prestações positivas. Não só não tirando a vida da pessoa, numa visão de primeira geração, mas implementando o direito à preservação da vida e garantia da vida das pessoas. Então, o direito à saúde é um complemento e um suporte do direito à vida. Está previsto no artigo 6º da Constituição Federal como direito social fundamental que é. No artigo 196, esse direito à saúde está atribuído para todos os entes políticos. É dever do Estado garantir este direito à saúde. Lá no artigo 196, então, de forma detalhada, vai ser estabelecido a responsabilidade do Estado, do gênero Estado, a responsabilidade da garantia do direito à saúde. E no caso brasileiro, nós temos a situação em que esse direito à saúde é um direito muito, mas muito amplo. Nós podemos ver, então, lá no artigo 196, a seguinte descrição. Então, artigo 196 da Constituição Federal, você encontra o seguinte: a saúde é direito de todos e é dever do Estado. E aí, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vejam bem aí,
No 198 você já encontra também a seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação da comunidade, financiamento a partir do artigo 195, e com os recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do DF e do município. Ou seja, esse sistema único de saúde, que é garantia, é direito de todos e dever do Estado, é garantido pelos 4 entes políticos: União, Estado, Município e Distrito Federal, 198, parágrafo 1º. Então aí nós temos o direito à saúde como um direito fundamental, de responsabilidade de todos os entes políticos. E aí nós chegamos à federação. Então, vejam bem, comentei com vocês que esse direito à saúde deve ser garantido com recursos de todos os entes políticos. Por quê? Porque nós somos uma federação. E ser uma federação significa que nós temos o Estado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil, que é dividido política e administrativamente em União, atuando em todo o território nacional, Estados membros e DF atuando regionalmente e municípios atuando localmente, cada um com suas atribuições. Mas dentro do assunto direito à saúde, que pressupõe o direito à vida, ou que é para garantir o direito à vida, essa responsabilidade é de todos. Essa responsabilidade é de todos. Porque os recursos são de todos. 198, parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde, então, será financiado nos termos do 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Todos os 3 níveis de entes políticos, com 4 entes políticos, são responsáveis pelo orçamento para garantir a saúde, que é direito de todos e dever do Estado, lato sensu. Então, esta é a primeira ideia. Temos um direito fundamental, que é o direito à saúde, que vai garantir o direito à vida. Esse direito à saúde é de responsabilidade do Estado, gênero, lato sensu falando, então. E ele é, como nós somos um Estado federal, sendo um Estado federal, nós somos um Estado cuja organização político-administrativa está dividida em 3 níveis: União, Estado e municípios. Estados lado a lado com o Distrito Federal. Os 2 possuem as mesmas competências. Então, responsabilidade de todos. Até aí, temos então um direito fundamental, que é a responsabilidade de todos os entes políticos federativos. Agora, eu poderia trazer como contraponto o fato de nós temos o direito fundamental à vida, implementado por meio da garantia da saúde, porque se não tem saúde, a vida vai se extinguir. Nós temos o direito à liberdade. E aí trazemos para a nossa realidade atual a possibilidade dos municípios, do Estado, Distrito Federal e União restringir o direito de liberdade das pessoas é constitucional? Bom, aí parece-me que temos um conflito de princípios. O princípio que garante o direito à vida e o que garante o direito à liberdade. Como soluciono isso? Um elimina o outro? Não, um não elimina o outro. Nós temos 2 princípios constitucionais oriundos do poder constituinte originário. Este poder constituinte originário, então, trouxe esses 2 direitos. A Constituição é um documento único e, quando eventualmente houver conflito entre esses princípios, nós não eliminamos um ou outro. Não entra o critério de validade aqui, uma norma é válida, outra não. As 2 são válidas, as 2 são constitucionais. Só que, diante de um caso concreto, temos que fazer uma ponderação. Qual dos 2 é mais importante? A qual dos 2 eu devo dar prevalência sem que eu elimine totalmente o outro? E aí chegamos a uma conclusão formalizada. A Organização Mundial de Saúde recomendou que todos os países façam o isolamento social, eventualmente quarentena, um pouco mais grave. O Brasil, percebendo a situação, aprovou uma lei
a Lei 13.979 de 2020. Nesta lei foram estabelecidos os requisitos para que o Estado brasileiro garanta a vida das pessoas, a saúde e a vida das pessoas, através de algumas medidas, dentre elas isolamento social e quarentena. Essa lei é uma lei feita pela União. Estabeleceu uma série de requisitos e estabeleceu algumas condições também. Como deve ser, de que forma deve ser feito. Permitiu, então, que se restrinja a liberdade das pessoas para garantir o direito à saúde. Muito bem, tendo sido editada essa lei, a União estabeleceu algumas atividades que são essenciais, que não poderiam ser paralisadas, ou seja, que as pessoas poderiam estar desenvolvendo, e outras que não. E aí surgiram as situações em que os estados passaram a tratar deste mesmo assunto de forma mais restritiva. Aí a pergunta, neste conflito entre norma federal e norma estadual, você não vai responder que vale a norma federal de pronto. Não é assim que se responde. Afinal, nós somos uma federação e, sendo uma federação, não existe a supremacia da União de forma linear. O que existe é um critério de competência. E quando foi feita a Constituição Federal, para distribuir as competências entre União e Estados, e os Estados e os municípios, foi adotado o princípio da preponderância dos interesses. Que significa o quê? Quando um determinado interesse, quando um determinado assunto for de interesse nacional, a União é que tem competência. Quando for de interesse regional, os Estados e o DF. E quando for de interesse local, os municípios é que têm a competência. Então aí vem a seguinte situação. A União trouxe uma norma jurídica na sua competência concorrente. Competência concorrente é aquela em que a União e os Estados legislam sobre o mesmo assunto, só que a União legisla sobre assuntos gerais, que devem ser aplicados a todo o país, independente das condições. Por isso são normas gerais, mais genéricas, mais abstratas e que podem atender todas as realidades do país inteiro. E os Estados, observando essas normas gerais, fazem normas específicas para tratar da sua realidade. Então, alguns estados estabeleceram normas mais restritivas com o objetivo de proteger o direito à saúde, que tem como consequência o direito à vida. É responsabilidade do Estado brasileiro proteger a saúde e a vida das pessoas? Sim. Entendemos assim. É mais importante num confronto com o direito de liberdade, desde que não se elimine a liberdade. Desde que foram estabelecidas algumas atividades que as pessoas podem ir e vir. Mas para garantir o direito de sobrevivência dessas pessoas em sociedade, foram necessárias normas restritivas. A União estabeleceu normas gerais. Os estados fizeram o quê? Observando cada um a sua realidade, estabeleceram normas mais restritivas ou simplesmente adotaram somente as normas que a União estabeleceu. Está correto isso? Está, competência concorrente. A União estabelece normas gerais, os estados normas específicas para atender a sua realidade dentro do seu território. E aí surgiram as situações em que municípios também estabeleceram regras. Não fizeram leis, não foram feitas leis pela Câmara de Vereadores, mas os municípios praticaram atos administrativos. E aí entrou a chamada competência comum. A competência comum é aquela competência que é atribuída para a União, para os estados e para os municípios. E a competência comum para proteger a saúde é de todos. Artigo 23, inciso 2. No artigo 23, inciso 12, no inciso 12, está estabelecido que tanto pode a União, quanto o Estado, quanto o município fazer o quê? Proteger a saúde das pessoas. Então, o município, quando estabelece restrições mais severas do que estabelece a União ou do que estabelece o Estado, ele está atuando na sua competência. A cuidar da saúde, artigo 23, retifico aqui, artigo 23, inciso 2. Artigo 23, inciso 2. É competência comum da União, Estado, DF e municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção da garantia de pessoas portadoras de deficiência. E depois tem
ainda proteção da criança, adolescente, proteção dos idosos. Então, essas são as proteções que devem ser feitas pelo município, pelo Estado e pela União. Todos têm a mesma competência. Então, quando o município legisla trazendo normas mais restritivas do que o Estado ou mais restritivas do que a União, o município, quando ele pratica atos administrativos estabelecendo normas mais restritivas do que o Estado ou do que a União, ele está praticando o ato administrativo dentro da sua competência. Tá, mas ela não poderia estabelecer normas mais ampliativas da liberdade das pessoas? Bom, nós já concordamos inicialmente, ou não, que o direito à vida, neste momento, é mais importante do que o direito à vida é mais importante do que o direito à liberdade. Então, o direito à vida sendo mais importante, nós temos, os entes políticos vão proteger, no mínimo, pelas normas que a União estabeleceu. Se os estados mantiveram as mesmas normas, ótimo. O município pode manter as mesmas? Não tem problema nenhum. Mas a União estabeleceu normas gerais. Se o Estado quiser restringir um pouco mais para proteger mais a saúde, pode. Se o município quiser ampliar, porque a sua realidade assim exige, ele pode proteger mais a saúde estabelecendo normas mais restritivas. Esta é a situação. Exemplo disso, você lembra que há pouco tempo, poucos dias, Florianópolis o Estado liberou algumas atividades e o município de Florianópolis manteve normas mais restritivas. Hoje, se você lembrar, hoje, 29 de abril, 30 de abril, o município de Descanso, o município de Santa Helena estabeleceram normas mais restritivas. O Estado não obriga que as pessoas andem de máscaras na rua. O município de Descanso e Santa Helena, até onde eu sei, estabeleceu por meio de decreto, não fez uma lei, mas fez um decreto, um ato administrativo, determinando que até nas ruas, as pessoas, nos espaços públicos todos, as pessoas são obrigadas a usarem máscara. É uma norma mais restritiva ao direito de liberdade, mas mais ampla no sentido de proteger a saúde e a vida das pessoas. Estas regras, então, são possíveis. Essas regras e essa possibilidade existem. Onde é que está fundamentado isso? Bom, o direito à saúde está no 23, a proteção à saúde por todos os entes políticos, a legislação sobre proteção à saúde é da União e dos Estados de forma concorrente e suplementar do município. Se o município quiser legislar, ele também legisla, de forma suplementar com fundamento no artigo 30, inciso 2. Então, eles estão legitimados para estabelecer essas normas? Sim. Tá, mas como é que você afirma que o município pode trazer normas mais restritivas da liberdade, mas mais ampliativas do ponto de vista da proteção à saúde das pessoas? A saúde garante o direito à vida, é um direito fundamental. Direitos fundamentais não se restringem. Os direitos fundamentais se mantêm ou se ampliam. Princípio do não retrocesso. É claro que desses direitos fundamentais nós temos dois aqui. Mas eles estão em conflito. Se estão em conflito, o princípio da proporcionalidade. Qual deles é mais importante neste momento? E neste momento, o mais importante é o direito à vida. Porque sou eu que estou dizendo isso? Não, o mundo inteiro está dizendo isso. Aí vocês vejam que ocorreu há poucos dias atrás 2 ações no STF. Uma ADI 6341, relatada pelo ministro Marco Aurélio, deferido medida liminar, em que o ministro reconheceu a legitimação concorrente dos estados, do DF e do município. Tá, aqui o ministro foi infeliz, fez uma confusão falando de competência concorrente de União, estados, DF e município. Legislação concorrente não entra município. O município pode tratar do mesmo assunto, mas de forma suplementar. Fez uma confusão danada e simplesmente reconheceu que existe a legitimação concorrente para tratar do direito à saúde, coisa que é só ler o artigo 24 e o artigo 23 da Constituição Federal. Depois, logo em seguida, teve uma ADPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, número 672, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. Esta ADPF também reconheceu, agora de forma técnica, que compete
a União, Estado e DF legislar concorrentemente, sendo a União legislando sobre normas gerais, os Estados e o DF tratando sobre normas específicas para a proteção da vida, da saúde e da vida das pessoas. Aqui houve, no meu ponto de vista, mais uma bobagem, porque o que está sendo estabelecido pelo STF por meio desta liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes foi uma forma de controle preventivo de constitucionalidade, prevenindo que o presidente não faça determinada norma, por meio de medida provisória ou decreto. E isso não pode acontecer. Não é porque estamos numa situação de calamidade em relação à saúde, ou situação de emergência em relação à saúde, que podemos fazer bobagem do ponto de vista jurídico. A Constituição existe e deve ser preservada, independente das situações. Então vejam bem aqui. Nesta ADPF 672 foi determinado que o presidente tem que se abster de praticar atos normativos. Isso não pode acontecer. Se ele editar o ato normativo e este ato normativo for em desacordo com a Constituição, muito bem que se faça o controle de constitucionalidade, que se anule essa norma jurídica. Agora, estabelecer que ele não pode editar normas, bom, isso já passou, isso já ultrapassou a competência do STF, ultrapassou a competência e a possibilidade prevista pela Constituição Federal. Então, dito isto, voltamos a reafirmar a possibilidade dos estados e dos municípios trazerem normas mais restritivas para a proteção do direito fundamental à saúde, do qual decorre o direito à vida, é possível, porque os estados têm competência concorrente para legislar sobre esse assunto, para tratar da sua realidade, se tiver lei federal e lei estadual não tem, mas tem a lei federal, a 13979. O município também pode legislar, mas no âmbito da competência suplementar, suprindo detalhes, suprindo lacunas da lei federal para tratar da sua realidade, pode. E do ponto de vista administrativo, pode o Estado e podem os municípios estabelecerem normas mais restritivas para a proteção do direito à saúde, que é um direito fundamental, que no confronto com o direito à liberdade, neste momento, é mais importante. Não que nós estamos eliminando o direito à liberdade, muito pelo contrário, estamos dando preferência para um direito em detrimento do outro, não eliminando esse outro direito, simplesmente restringindo para a proteção de um direito maior, neste momento. Numa outra circunstância, pode ser que o direito à liberdade seja mais importante. E isso vai se garantir no momento oportuno. Então, é isso que eu queria deixar com vocês. Quero agradecer a atenção de todos e espero que tenhamos esclarecido algumas situações e contribuído para esse debate. E em seguida vamos desenvolver outras atividades, outros vídeos tratando de assuntos que são polêmicos e que precisam de algumas explicações. Muito obrigado a todos.